Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Lília. Eu vou, no caso, passar para vocês aqui algumas questões pontuais sobre o direito tributário, visando, no caso, preparação, para a OAB. Num primeiro momento, eu achei de suma importância trazer para vocês o conceito de tributo, não é? Como é que vou falar de direito tributário sem falar, de fato, do ápice dele, que é o tributo? Então, num primeiro momento, qual é o conceito de tributo? Quais são os elementos que esse conceito nos traz? Então, nós vamos lá para o artigo 3º do CTN. Aí você pode me dizer, mas Lília, por que o tributo não está conceituado na Constituição? Se tem uma parte da Constituição que cuida do sistema constitucional tributário. Porque a Constituição não precisa conceituar, não é? Nós temos, de fato, os tributos, o conceito dele tratado, de fato, no CTN, esmiuçado no CTN, não é? E na Constituição eu tenho alguma coisa a respeito, claro, o sistema constitucional tributário cuida disso. Mas nós temos que saber que a conceituação está na norma geral, e essa norma geral é o CTN. Então, quando nós falamos de tributo, nós temos que lembrar, primeiramente, que muito embora a Constituição ela traga muita coisa a respeito do direito tributário, né? Eu diria que no que tange a questão de exames, principalmente o exame de ordem, o que mais se fala, o que mais se pede, com certeza, é o sistema constitucional tributário, não é? Então, apenas para nós relembrarmos, o que esse sistema cuida? Qual é a questão que, de fato, ele trata? Nós tratamos de algumas partes, né, do direito tributário. Nós falamos de competência tributária, nós encontramos isso na Constituição, ela delimita, no caso, a competência tributária, cuida-se da repartição de receita, cuida-se de tributos espécie e subespécie, lembrando, fala-se quais são, mas não se cria, quem cria é o ente federado. E, entre outras coisas, limitações constitucionais, enfim, são alguns pontos importantíssimos que a Constituição cuida a respeito de tributo, mas quem detalha, de fato, é o CTN, é a matéria dele, né? Ele tem esse mistério. E sobre competência, apenas uma questão aqui para ser lembrada, nós temos que lembrar que a Constituição cuida da competência tributária. Ela delimita, né, a competência. E o que é essa competência? É essa aptidão que a Constituição dá aos entes federados para que eles possam criar tributos, não é? Então, mas Lília, ela não cria tributos? Não, ela não cria tributos. A Constituição não cria tributos. O que ela faz é dar essa aptidão para que os entes federados possam criá-los. Aí você me pergunta, mas Lília, a partir do momento que a competência tributária está expressa na Constituição, os entes federados têm que obedecê-la? Obrigatoriamente tem que, de fato, criar aquele tributo lá previsto? Não, não tem. A competência tributária ela tem algumas características. Facultatividade é uma delas. É por isso que nós não temos o IGF até hoje. Não é? Ele está lá, ele existe, a União pode criá-lo por lei complementar quando quiser, mas ainda não o fez. Vai fazer quando quiser. Mas ele não caduca essa possibilidade? Não. A competência tributária, ela é política, ela é indelegável, ela é facultativa, não é? E ela, no caso, não caduca, né? Como a doutrina mesmo diz, ela é incaducável. Muito bem, então, competência tributária está sim na Constituição, mas a Constituição não cria tributos. O que ela de fato traz é esse detalhamento, de certa maneira, da competência tributária. É dizer qual ente pode criar o quê. Por exemplo, imposto. Né? Imposto é uma espécie tributária não vinculada, como a gente vai ver, e que, de fato, a própria Constituição já diz, município, você cria esse, Estado, você cria esse, Distrito Federal, você cria esse, e por aí vai, não é? Então, cada ente cria conforme o que a competência tributária, no caso, delimitou lá na Constituição, não é? Então, esse é o raciocínio primário. Agora, Lília, então, essa competência tributária, que é a aptidão para os entes federados exigirem, criarem tributos, isso está onde? O que é esse tributo? Como eu já disse, não está na Constituição. Nós vamos lá para o artigo 3º. Então, quando nós lemos o artigo 3º do CTN, nós vamos, no caso, ver que tributo nada mais é, no caso dos meus dizeres, depois eu leio diretamente no CTN. É uma prestação pecuniária diversa da multa, paga em moeda e que, no caso, advém de lei e que vai ser, de fato, cobrada, exigida por atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é tributo. Não é? Então, toda vez que alguém te falar, não, eu estou pagando uma taxa, o que você tem que perguntar? É uma prestação pecuniária, diversa da multa? Cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada e que advém de lei? Não, não é. Então, não é taxa. Não é? Então, nós temos que levar sempre isso em consideração. O conceito ele é primordial, é necessário que se tenha. Então, vamos lá. Lendo esse conceito, agora eu vou ler ipsis literis aqui, tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
e instituído por lei e cobrado através de atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é ipsis literis o conceito do CTN. Agora, o que nos cabe? Nos cabe aqui simplesmente esmiuçar, ou seja, detalhar esse conceito. Muito bem. Primeiro, como a gente leu, prestação pecuniária. Tá, o conceito nós vimos, agora vamos ver os elementos. Prestação pecuniária. O que é, Lília, uma prestação pecuniária? Bom, prestação pecuniária vem de pecúnia. Pecúnia, moeda nossa, real. Lília, por que tem que ser real? Bom, real por quê? No princípio do nominalismo, que está lá no artigo do Código Civil. Lília, Código Civil, está errando a matéria. Não, não estou. Não é? Nós temos que lembrar que o direito tributário, ele é autônomo. Sim, 24, inciso 1º da Constituição. Porém, ele, como todo e qualquer outro ramo, ele tem que se harmonizar. Ele trabalha junto com os demais ramos. Eu tenho que ir para o direito civil para saber o que é propriedade. Eu tenho que ir para o direito civil para saber de fato o que eu acabei de falar agora. Não é? Então eu tenho que de fato saber que aqui eu utilizo o real, porque lá no direito civil assim é dito. Não é? Então é aquela questão de saber, né, ligar todos os ramos do direito. É extremamente necessário fazer isso. Então, voltando. Quando nós falamos aqui que é uma prestação pecuniária, por que o CTN, no caso, diz que tem que ser pecúnia? Bom, tem que ser pecúnia por quê? Porque você não pode pagar um tributo, que nós chamamos, no caso, in natura ou in labore. O que significa isso? A nossa lei não permite. Tributo in natura seria o quê? Seria você pagar com algum bem. Como assim, Lília? Por exemplo, eu tenho uma fazenda, sou proprietária do imóvel rural, então eu pratiquei o fato gerador do ITR. Muito bem. Significa, se eu tenho uma fazenda, eu sou obrigada a pagar o imposto territorial rural. Tudo bem. Só que nessa fazenda eu cultivo melancias. Uai, então eu vou pagar o ITR com melancias. Não posso. Não é possível. Agora admitamos que eu não tenha fazenda, não tenha nada, mas eu tenho um imóvel lá no centro de Poços de Caldas, eu não tenho dinheiro para pagar IPTU para o município de Poços. Então eu vou sugerir se aceitam que eu limpe a praça uma vez por semana, até quitar esse tributo, esse imposto. Não pode. Esse seria a proibição do tributo in labore. Então, tributo in labore e tributo, no caso, in natura, são vedados. O que é possível é in pecúnia. Agora tem uma questão, duas questões, na verdade, que de fato tem que ser lembrada. O tributo, ele pode ser pago em cheque, isso está, no caso, no 162, inciso 1 do CTN, e o tributo também pode ser pago através da ação de pagamento de imóveis. Essa dação de pagamento de imóveis, de certa maneira, ela é uma exceção ao pagamento de tributo, no caso, in natura. Essa possibilidade da ação de pagamento através de imóveis, ela foi trazida pelo ordenamento e está, no caso, lá no artigo 156, inciso 11 do nosso CTN, né? É mais uma forma de extinção do crédito tributário. Não é? Então temos que lembrar que é possível pagar em pecúnia, moeda real, é possível pagar em cheque, contanto que espere compensar, claro, porque enquanto não compensar não foi pago. E segundo, que é possível a dação de pagamento em imóveis, através de imóveis. Móvel não. Por isso que eu falei que a melancia não pode, né? Mas pode, no caso, através de imóvel, perfeitamente. Então, com isso, nós esmiuçamos aqui o primeiro elemento, que é a prestação pecuniária. Segundo, aqui seguindo a ordem, compulsória. O que seria uma prestação, no caso, pecuniária compulsória? Compulsório, Lília, advém de obrigação? Sim. Advém de não facultatividade? Sim. Significa, eu sou obrigada. Eu sou obrigada a pagar tributo toda vez que ocorrer obrigação tributária. Lília, como assim? Pois não. Nós sabemos que nós temos regra matriz de incidência, também chamada hipótese de incidência, que é a situação fática do tributo. No momento que eu pratico, no caso, a questão em concreto, eu pratico o que nós chamamos de fato gerador, certo? Então, em abstrato, hipótese de incidência ou regra matriz, e no caso concreto, fato gerador. Muito bem. No momento que eu pratico o fato gerador, surge o que nós chamamos de obrigação tributária. Tudo bem? Ocorre o fenômeno da subsunção. Ser proprietário de imóvel urbano, IPTU, regra matriz de incidência, IPTU. Muito bem. Lília comprou um imóvel urbano. Lília praticou o fato gerador de IPTU. Surgiu o quê? A obrigação tributária, através da compulsoriedade. Então, significa, a lei é muito clara. A partir do momento que eu pratico o fato gerador, ocorre a subsunção. Uma vez ocorrida a subsunção, eu sou obrigada a pagar o tributo, compulsoriamente.
Não há nada de facultativo. Eu sou obrigada porque a lei assim determinou. E aí, nós temos que lembrar nessa questão que esse fenômeno da incidência tributária, você tem que lembrar dele a todo e qualquer momento, né? Quando nós falamos da regra matriz, nós temos que lembrar dos 5 elementos dela, né? Não tem como você não lembrar. Então, não há possibilidade de eu aqui esmiuçar com vocês, mas lembre, essa hipótese de incidência, essa regra matriz, ela tem 5 elementos ou 5 critérios: subjetivo, material, espacial, temporal e quantitativo. Então, toda vez que você estiver analisando um tributo, obrigatoriamente, saiba os 5 elementos da regra matriz de incidência. Muito bem, então analisamos a prestação pecuniária compulsória diversa da multa, terceiro elemento. Lília, por que é diverso da multa? Justamente por ter essa questão do quê? Da compulsoriedade. Mas multa e tributo, ambos são pecúnia, ambos são prestações pecuniárias, sim, mas qual a diferença entre eles? Bom, tributo advém de lei e multa advém de uma infração, não é? Quando eu, de fato, compro um carro, eu não pratiquei ilícito nenhum, só que eu tenho que pagar IPVA. Quando eu deixo de pagar IPVA, eu cometi uma infração, eu tenho que pagar multa. Entenderam? Então há diferença entre ambos, muito embora multa e tributo sejam, no caso, prestações pecuniárias. Então é isso que a gente tem que lembrar sempre aqui. Agora, quando nós falamos aqui ainda da multa, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. A multa ela é paga por ter havido um inadimplemento. O tributo ele tem que ser pago por ter havido o quê? A prática de um fato gerador, né? Então fica muito simples você diferenciar um do outro. Aí na sequência, vendo os elementos, podendo utilizar o tempo que nós temos aqui, que é bem curto, então nós temos que lembrar. Tributo é prestação pecuniária, diversa da multa e compulsório, previsto em lei. Muito bem. Previsto em lei vem lá do 150, inciso 1 da Constituição. O tributo ele tem que estar previsto em lei. Tributo não estará em resolução, tributo não estará em contrato, tributo tem que ter a sua previsão na lei. Ô Lília, que lei que é essa? É a LO. Então nós sabemos que a lei ordinária, ela cuida praticamente de toda a matéria em direito tributário, não é? Mas existe possibilidade de se exigir LC? Existe. Nós temos LC, na verdade, dentro, né, da questão matéria tributária, em 5 questões. Existem 5 questões no direito tributário que exige a LC, a lei complementar. Primeiro, normas gerais de direito tributário. Lembre, o CTN ele é formalmente uma formalmente uma LO, porque ele é anterior à Constituição de 88, lembra? Mas ele é materialmente uma LC, porque normas gerais de direito tributário pela Constituição exige LC. Muito bem. Primeiro, normas gerais de direito tributário. Segundo, empréstimo compulsório. Terceiro, IGF. Quarto, impostos residuais ou inominados. E quinto, as contribuições previdenciárias residuais. Não é? Então, esses 5, né, são os casos de necessidade de LC. Então, de novo, normas gerais de direito tributário, IGF, empréstimos compulsórios, impostos residuais ou inominados. E quinto, contribuições previdenciárias residuais. Então, são as 5 possibilidades, as 5 necessidades e exigências de LC. Muito bem. Aí, para a gente finalizar aqui, nós temos que lembrar essa questão, quando eu digo para vocês aqui, ainda, do princípio da legalidade, quando eu falo que é necessário lei, eu tenho que falar sobre ele. Não existe exceção ao princípio da legalidade. Tributo vai ser criado por lei. Ora LO regra, ora LC exceção e até mesmo por MP. Né? Como a gente sabe que é possível, mas a MP ela é considerada lei porque ela passa depois, né? Pelo crivo do legislativo, então é por isso que é possível ser, muito embora seja de fato temporária, precária, aquela coisa toda. Mas a questão é, existe possibilidade de ter algum tributo que não seja criado por lei? Não. Lília, e o I, o IE, o IPI, o IOF, o ICMS e o CID de combustível monofásico? Essas 6 possibilidades tratam de tributos que nós chamamos de flexíveis. A lei cria a alíquota mínima e a alíquota máxima. E aí, até mesmo resolução ou decreto pode fixar qual é o valor desse ínterim. Tudo bem? Então, quer dizer, a lei fixa o mínimo e o máximo. Resolução ou decreto vai, de fato, fixar o valor. Por exemplo, o I, por exemplo, hipoteticamente, mínima de 2, máxima de 10. Por decreto, fixa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem mais e nem menos. Por isso que são flexíveis e não são exceções ao princípio da legalidade. Por fim, cobrado através de atividade administrativa plenamente vinculada. É o lançamento. Lançamento nada mais é
que essa ponte que existe entre a obrigação e o crédito, não é? Então significa, no momento que eu compro um veículo, no momento que eu compro um imóvel, eu sou obrigada a pagar, não é? Eu sou obrigada a pagar. E o ente federado é obrigado a lançar. Ele não tem discricionariedade nenhuma, tudo bem? Então, sempre lembrando, o lançamento, ele é, no caso, obrigação do fisco. Ele não lança se ele quiser, é vinculado. Quais são as espécies de lançamento? Lançamento de ofício, ou unilateral, como a gente chama. Lançamento por declaração e lançamento por homologação. É muito importante também que vocês deem uma lida nisso e saibam identificar as diferenças e também dizer qual tributo exige o lançamento de ofício, qual é, de fato, por homologação, né? E guardar esses conceitos básicos aqui. Muito bem. Para finalizar, prestação pecuniária, diversa da multa, cobrada através de atividade administrativa plenamente vinculada, que não advém de ato ilícito e que está prevista em lei. Certo, meus queridos? Espero que essas questões pontuais que eu trouxe possa ajudá-los, não é? No futuro e agora também. Muito obrigada. Até a próxima.